Bom, gente, boa noite, né? Vamos dar continuidade ao que iniciamos ontem, né? Faltando, então, para vocês, a gente veio o tópico 5, trabalho e adoecimento, agora falando sobre ansiedade, né? Então, assim como a gente viu a respeito do estresse, a ansiedade, ela é vista aí como um mal-estar moderno, né? Considerado moderno, embora já esteja presente, né, na nossa vida, a nossa história, né? Enquanto humanidade há um bom tempo, mas atualmente ela tem afetado com muito mais intensidade a vida das pessoas. Então, a ansiedade, ela leva as pessoas a experimentarem medo e apreensão desagradável em resposta aí a estímulos externos, né, que podem ser reais ou mesmo até imaginários, dependendo aí do grau de ansiedade da pessoa. Em cada pessoa, a ansiedade é vivenciada de uma maneira diferenciada, né? Mais uma vez, falando do que a gente iniciou ontem, a questão do foco, a forma que você dá às situações, ela vai ser essencial para isso. Então, algumas pessoas, elas poderão apresentar aí sintomas cardiovasculares, né? Por exemplo, palpitações, a questão aí da sudorese, opressão, a sensação aí de peso no peito, né? Ou então ela pode sentir náuseas, vômitos, diarreia, vazio no estômago. Alguns poderão se queixar até de dificuldade para respirar, né, que a gente falou ontem, ou de tensão muscular exagerada. Se a gente analisar bem esses sintomas, né, eles não são tão diferentes, por exemplo, da depressão, das situações de estresse. Então, o corpo meio que sempre vai desencadeando sintomas muito parecidos, né? Quem sofre de ansiedade, geralmente, antecipa acontecimentos que poderão vir a acontecer no futuro, né? Tem gente que sempre fala assim, a ansiedade é um excesso de futuro na nossa vida, a gente querer controlar muitas coisas, inclusive o que pode vir a acontecer. Mas naquele sentido de que você fica tão ansioso com medo do que pode vir a acontecer, que você quer ter a certeza de que tudo vai dar certo. Então, você já fica imaginando todos os piores cenários, né? Tentando antecipar para você se sentir melhor com isso. Então, inclusive, pode ser, né? Já que está se falando aí de projeções futuras, né? Tentando adivinhar, ou tentando encaminhar bem o que vai acontecer no futuro, que algumas situações que vão gerar ansiedade nas pessoas, às vezes ela nem vem a acontecer, né? Por isso que se diz que aí leva para um lado de uma situação mais imaginária. Ela é compreendida como um alerta do corpo frente a situações consideradas, então, aversivas, perigosas. Então, a ansiedade, ela não necessariamente é o mal, como a gente viu lá também na questão do estresse, não é? Se a ansiedade atingir níveis extremamente elevados, a pessoa poderá reduzir significativamente a sua produtividade e as suas habilidades profissionais. A gente sabe que se a pessoa está num quadro de adoecimento psicológico, né? Principalmente se aí tratando de ansiedade, onde vão ter todos aqueles sintomas, fora a questão do medo, não tem como você exigir ou tentar conseguir dessa pessoa a mesma produtividade. Então, por isso, estudá-la, né, aqui relacionada aí ao trabalho. A ansiedade, ela vem aumentando muito em função de quê? Desse nosso modo de vida muito mais estressante. Todos aqueles elementos que a gente enumerou lá no tópico 1 dessa unidade, né? A respeito de como foi a evolução da realidade de trabalho, das organizações, e aquela situação de insegurança, né? Frente aí à questão da substituição do trabalho vivo por trabalho morto, realidade de possível desemprego, crise, tudo mais. Isso vai aumentando aí o nível de ansiedade das pessoas, porque elas ficam com receio do futuro. Segundo Ana Beatriz, né, uma psiquiatra, ela diz aí que cerca de 25% da população sofre, gente, 25%, é um quarto, né? Sofre ou sofrerá de transtornos de ansiedade em algum momento das suas vidas. É um dado alarmante. Então, a ansiedade, né, e segundo Balloni, aparece em nossa vida como um sentimento de apreensão, uma sensação de que algo está para acontecer. Ela representa um contínuo estado de alerta e uma constante pressa em terminar as coisas que ainda nem começamos, né, para querer saber que vai dar certo.
Desse jeito, o nosso domingo tem uma apreensão de segunda-feira, e a pessoa, antes de dormir, já pensa em tudo que terá que fazer quando o dia amanhecer. Então, ao invés de vivenciar o restinho daquele domingo com paz e tranquilidade, deixar para pensar na segunda-feira, apenas na segunda-feira, não. Já começa-se a antecipar situações que ela sabe que não, de alguma forma, não vai gostar. E, às vezes, isso faz com que você comece a não gostar, né? De vivenciar certas realidades que nem sempre são ruins. Você pode olhar para a segunda-feira com um olhar diferente, mais positivo, por exemplo. Na segunda-feira que a gente for autorizada a poder voltar para um pouco da realidade da nossa rotina, com certeza vai ser uma segunda-feira muito feliz. Então, a gente pode, a partir daí, começar a enxergá-la de uma forma diferente, né? Então, é a corrida para não deixar nada para trás, além dos nossos concorrentes. É um estado de alerta contínuo e uma prontidão para o que der e vier. É você estar sempre pensando no pior cenário. Para quê? Para já pensar aí nas possibilidades de resolver esse pior cenário. Então, você vivencia todo o estresse emocional que esse cenário poderia trazer, né? Para quê? Só para ter a certeza de que vai estar preparado para quando isso acontecer. É bem preocupante isso. Segundo Balloni, a ansiedade ela se manifesta essencialmente por dois sentimentos desagradáveis. Um é através da consciência das sensações fisiológicas de transpiração, palpitação, inquietação e outros. E o outro é através da consciência de estar nervoso ou amedrontado. Então, gente, quando você começa a sentir essas palpitações, essa sensação de que está nervoso, você está apenas verificando que seu corpo, a sua mente está aí manifestando, né, sentimentos, sintomas de que você está com o seu nível de ansiedade além do que deveria. A ansiedade é o nome que damos para a emoção que se segue à percepção de que estamos sob ameaça, né, de alguma punição, por exemplo. Portanto, é a emoção que antecede a perda. Então, nesse momento, a gente está vivendo um pico de ansiedade, a gente viu lá os dados que eu trouxe lá do Diário do Nordeste, muito também porque a gente está vivendo um período de muitos medos, né? É medo de adoecer, medo de poder pegar o vírus e adoecer outras pessoas que a gente ama, e medo de que essas pessoas não sobrevivam, até mesmo a gente, né? É medo do que vai vir depois, como será essa recuperação da economia, a questão social, como é que vai ser a questão da desigualdade, vai se aprofundar. Então, você não sabe o que vai ser do amanhã. Então, para um ansioso, você não saber o que vai ser do amanhã é o pior cenário que ele pode imaginar, porque ele não tem domínio nenhum, tem apenas medo. Mas aí a gente não pode viver refém disso, né? A gente não pode deixar que nossa mente venha controlar e deturbar toda uma realidade apenas porque nós estamos deixando o medo falar mais forte, falar mais alto, né? Se todos sentem ansiedade em algum momento da vida e se ela é esperada frente a algumas situações, então poderíamos questionar quando a ansiedade ela pode ser considerada uma doença, né? Existem algumas doenças mentais que elas são desencadeadas aí a partir desses níveis elevados de ansiedade. Então, assim, gente, a ansiedade em si, ela não é a doença, tá? Mas, vocês viram, a ansiedade, ela existe, ela é um sentimento, uma percepção de reação ao medo, né? Mas, quando você começa a elevar esses níveis de ansiedade dentro da sua vida, isso vai levar a adoecimentos. E aí existem alguns transtornos decorrentes disso, que são os transtornos de ansiedade. Aqui a gente vai estudar dois, que são síndrome do pânico e o transtorno de ansiedade generalizada. Mas ainda existem, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? Que algumas, e aí eu deixo aqui uma observação, se alguém estiver preocupado achando que está com TOC. Um período da minha vida eu achei, né, quando eu estava com pânico, que eu poderia estar desenvolvendo TOC. E aí eu conversei com o meu psiquiatra a respeito. E o que ele me falou foi o seguinte: Marcela, que eu tinha uma mania de ficar fazendo assim no dedo e eu não conseguia parar. Até hoje, quando eu estou muito ansiosa, eu ainda faço. E aí ele me questionou o seguinte:
Quando você faz isso, você sente que se não fizer, alguma coisa de ruim vai acontecer na sua vida, ou seja, você precisa fazer isso para que as coisas deem certo. Eu digo, não, é apenas, então você tem um tique, é o que a gente chama de tique nervoso, né? Você desenvolveu aí um mecanismo, quando você está muito ansiosa, dispara, e aí você fica com esse movimento repetitivo, mas não chega a ser um toque. Então, esse transtorno nós não vamos abordar aqui, e nem as fobias sociais e transtornos de estresse agudo, tá bom? Então, sintomas comuns do transtorno de ansiedade, novamente, fadiga mental e física, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, a opressão no peito, a falta de ar, mais uma vez a sudorese, né? Mais uma vez os distúrbios do sono e os intestinais. Então, são praticamente o mesmo grupo de sintomas que a gente já viu até agora. Falando sobre transtorno de ansiedade generalizada, a característica essencial desse transtorno é que há uma expectativa apreensiva ou uma preocupação excessiva por quem está apresentando aí os sintomas, né? Então, ela é caracterizada, tem uma preocupação excessiva. No transtorno de ansiedade generalizada, as manifestações de ansiedade, elas oscilam ao longo do tempo, quer dizer que não é sempre constante o comportamento, elas oscilam, mas não ocorrem na forma de ataques, né? Como acontece, por exemplo, na síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela vem por meio de ataques. E aqui, não. E nem mesmo ela se relaciona com situações específicas. Em certa situação, por exemplo, eu coloco aí como as fobias. A gente sabe que tem a agorafobia, né? A pessoa, ela tem medo de ir para a rua, de sair de casa, certo? Então, ela tem um medo específico, né? No caso aí, são as fobias. Mas o transtorno de ansiedade generalizada não é assim, tá bom? Embora haja aí uma oscilação, né, ao longo dos dias, no comportamento, mas ela não se assemelha nem com a síndrome do pânico, porque não tem os ataques, e nem com as fobias, porque não há uma situação específica que vai desencadear, né? Estão presentes na maioria dos dias e tem como sintoma principal essa questão da preocupação exagerada. Então, quem desenvolve esse transtorno, né, na maioria dos dias, ela tem esse sintoma principal de sempre estar com uma preocupação exacerbada. Além disso, né, a pessoa sofre sintomas como inquietude, cansaço, dificuldade de concentração, a irritabilidade, mais uma vez aí, tensão muscular, insônia, certo? Pode-se pensar que uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade generalizada, quando essa apreensão ou preocupação excessiva, né, que pode aí não ser justificável por alguma situação da vida, ela ocorre na maioria dos dias e dura pelo menos 6 meses. Vejam aí, meu povo. É pelo menos, tá? Não quer dizer que vai durar só 6 meses. Mas quando a pessoa vem desenvolvendo esses sintomas, que a gente viu no slide anterior, quando ela vem nesse estado de preocupação excessiva, certo? Que não foi justificável por uma situação, por exemplo, ela não aconteceu o problema efetivamente, certo? Isso ocorre, na maioria dos dias, num período aí de pelo menos 6 meses, então isso já indica um diagnóstico aí de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Além dessas características, a pessoa também vai ter dificuldades para controlar a preocupação, claro, né? E ela deve ser acompanhada de pelo menos 3 dos seguintes sintomas adicionais: inquietação, a fadiga, a dificuldade de se concentrar. Então, além da preocupação excessiva, ela tem que ter um desses 3 sintomas aí, a perturbação do sono, certo? É frequente pessoas com transtorno de ansiedade generalizada não considerarem suas preocupações como excessivas. Elas não conseguem perceber que estão se preocupando exageradamente, né? Entretanto, percebe-se que elas sofrem por causa dessas preocupações e têm dificuldades em controlá-las, né? Elas vivenciam chegam a vivenciar aí algum tipo de prejuízo no ambiente de trabalho, né? Por conta disso. E devido a essa preocupação excessiva, elas não conseguem dormir, né, gente? Vocês já viram gente muito preocupada com conseguir dormir? Assim como também não consegue terminar trabalhos, nem realizar tarefas simples. E isso é muito dentro dessa lógica de estar excepcionalmente preocupada, exacerbadamente preocupada. Se você está toda hora preocupada com uma coisa de uma forma muito intensa,
não vai sobrar muito espaço na sua mente para você conseguir se concentrar, para você conseguir concentrar para dormir, né? Então, é bem lógico aí o desenvolvimento desses sintomas. Os adultos que desenvolvem esse transtorno, frequentemente, eles se preocupam aí com situações cotidianas e rotineiras. Por exemplo, possíveis responsabilidades no emprego, as finanças, saúde de membro da família, por exemplo. Uma pessoa que sofre desse transtorno num momento como esse deve estar muito, né, se ele não estiver em tratamento, deve estar aí com um nível ainda mais alto, né? Ela deve estar com sintomas mais frequentes e mais intensos. Por quê? Porque a realidade está lhe fornecendo preocupações reais, né? E a síndrome do pânico, né? Eu falei para vocês que eu vivenciei essa realidade, conheço muitas pessoas que vivenciaram. Ela é aí uma das diversas formas de fobia, né? É um medo extremo e a sua mente começa a desencadear mecanismos de defesa, de estresse elevado, né? Porque você começa a imaginar situações que não deveriam te oferecer esse medo, mas você começa a enxergar como situações de perigo, e aí te causam pânico. Geralmente, as pessoas sentem medo quando se deparam com algum perigo, um acidente, uma perda de emprego, falta de dinheiro, né? No entanto, a síndrome do pânico, ela não existe a necessidade de um perigo real para ela surgir, para um ataque. Porque a síndrome do pânico é o seguinte: você está no estado de ansiedade elevada, eu posso falar aqui um pouquinho da minha realidade, certo? Como era que ela se manifestava. Iniciou para mim, que eu comecei a perceber, é óbvio, né? Porque já deveria apresentar outros sintomas, que eu negligenciei. Mas eu comecei com falta de ar, uma falta de ar que eu não conseguia botar o ar para dentro do pulmão, né? E isso era o dia inteiro com essa falta de ar. Mas sabe o que era interessante? Na hora de dormir, eu não sentia falta de ar, porque a mente relaxava. Então, eu conseguia dormir, né? Conseguia dormir, acordava sem falta de ar, não dava ali nem 5 minutos, começava de novo, certo? Isso é o começo, depois você começa a ter as taquicardias, né? O coração bate muito acelerado, você começa com os tremores, né? E aí você começa a tomar um remédio, tudo mais, vai para o médico e tal. E aí você começa a desenvolver os ataques, porque aí os ataques, eles vêm em ondas, de uma hora para outra, pode até não ter acontecido nada. O seu corpo começa a reagir, a sua mente começa a desencadear os mecanismos, como se você estivesse numa situação de perigo. E aí você começa a tremer, você treme, como o pessoal diz, né, como vara verde. E você vomita, e você fica com a sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim, então você se apega a alguém, ou você quer sair de onde você está, né? E a falta de ar vem junto e tudo mais, né? A sua pressão vai lá para cima, porque seu coração dispara demais, né? E aí você começa, gente, a ficar com medo de ter os ataques. Veja que louco, você começa a ficar com medo de ter medo. É uma loucura. O que acontece? Por exemplo, comigo, quando eu começava a ver as minhas mãos tremendo, eu já começava dali a saber que eu ia desenvolver um ataque, então, por eu ficar com medo aí, ó, tem a questão do futuro, quando eu já ficava com medo de ter um ataque, eu desencadeava o ataque, certo? E aí existem remédios, né, aí vai cada um precisando, o médico vai orientar. Eu cheguei a uma fase de que eu tinha que ir para o hospital e tomar mesmo remédio na veia, né, porque eu não conseguia acalmar o corpo. Mas, gente, a gente consegue superar, tá? Dá trabalho, mas a gente supera. Então, gente, a síndrome do pânico, ela se manifesta através de uma crise de angústia inexplicável, na qual o sistema nervoso autônomo, né, ele costuma acionar o alarme que a gente tem aqui, que deve ser acionado aí quando tem situações de perigo, e aí desencadeia esse conjunto de sintomas físicos e psicológicos. Na população mundial, aproximadamente entre 2% e 4% das pessoas é afetada por esse transtorno. As mulheres, mais uma vez, são as mais afetadas em relação aos homens, aí, numa proporção de 2 mulheres para cada homem. E a idade de início, ela fica aí mais ou menos em torno dos 30 anos, mas existem aí pessoas que podem apresentar a síndrome
durante a infância ou apenas na velhice. Tem pessoas que desenvolvem por conta de alguma coisa que aconteceu, um assalto, um acidente realmente grave, preocupante, e a pessoa começa a ter medo de que aquilo aconteça novamente, aí desencadeia, então, uma síndrome do pânico. Por isso que pode acontecer também durante a infância, durante a velhice. Não apenas relacionado diretamente com o nosso ritmo louco de vida, tá bom? A síndrome do pânico, ela é definida como crises recorrentes de forte ansiedade ou medo, certo? Até chegar o medo de ter medo. Elas são intensas, são repentinas, inesperadas e provocam a sensação de mal-estar físico e mental. Né? Como eu disse a vocês, era exaustivo. Eu chegava no auge a ter aí umas 5 crises por dia, e tinha dias que eu tinha que tomar remédio na veia, porque aí me apagava, né? O sossega-leão? Pois é, tomava sossega-leão. É frequente durante um ataque de pânico a pessoa apresentar um comportamento de fuga do local onde se encontra, é óbvio, né? E, segundo Balloni, a síndrome do pânico é certamente uma das causas mais frequentes de procura a psiquiatras, e podemos considerá-lo aí em segundo lugar de todas as queixas emocionais, perdendo apenas aí pelos quadros de depressão. Então, não por acaso ela é encarada hoje, essa síndrome, como um sério problema aí de saúde. É frequente a associação da síndrome de pânico com quadros depressivos. Então, uma pessoa que já está num quadro de depressão, ela pode evoluir para uma síndrome do pânico e começar a se envolver ataques, né? A crise ou síndrome do pânico, ela é detonada a partir de situações de má qualidade de vida, excesso da vida agitada dos grandes centros, o estresse, a correria e as pressões, né? Então, gente, fica muito claro, que a gente tem visto até aqui, né, que uma vida sem exercício físico, sem boa noite de sono, sem uma alimentação mais ou menos aí, vamos dizer assim, saudável, né, mas sem ser muito cri-cri como está hoje, porque hoje está no nível que gera ansiedade, eu não sei vocês, mas eu já sinto que eu estou envelhecendo e preciso ter, como eu digo, costumo brincar aqui em casa, que já perdi a validade, estou precisando aí até de peças de reposição, certo? Então, você começa a ter mais atenção com o que você come, pelo menos você deveria. Eu, às vezes, negligencio demais. E o que acontece com essa questão hoje em dia de ser muito fitness, né? Muito saudável. Por exemplo, eu começava a me sentir mal quando eu ia comer arroz, feijão, a carne e uma farofa. Por quê? Porque são vários carboidratos, não precisa, e não sei mais o quê, você está bombardeando o corpo. Então, e aquela alimentação que todo mundo já desceu a voltinha, suas tias, sua mãe, e viveram mais saudáveis que a gente, sabe? Então, isso também tem que ter cuidado. Mas aí, hábitos de vida saudáveis são essenciais para que a nossa mente permaneça saudável. E também pensar positivo, né, gente? Encontrar uma forma aí, mecanismos de mudança de foco, né, para levar uma vida mais otimista e mais focada no dia de hoje. A ansiedade é excesso de futuro, então vamos focar no dia de hoje. E ainda segundo Balloni aí de 2 ele vai dizer aí que por acometer aí de 2 a 4% da população, ela é considerada então um sério problema de saúde. O ataque tem um início súbito e aumenta rapidamente, atingindo um pico em geralmente cerca de 10 minutos, acompanhado por um sentimento de perigo ou catástrofe iminente. E a característica essencial de um ataque de pânico é um período distinto aí de intenso medo ou um desconforto acompanhado de pelo menos 4 dos 13 sintomas físicos que nós vamos citar agora. Então, vamos lá, pelo menos 4, tá, gente? Palpitações, a sudorese, né, suor, tremores ou abalos, sensações de falta de ar. Essa questão dos tremores é tão complicada que, por exemplo, para mim foi medicado um remédio que não é de tratamento psicológico, que é um remédio, ele é bem baratinho, você compra ele sem receita, mas por ele diminuir os batimentos, parece, você não treme. E aí, como eu começava a ter os ataques porque via que eu estava me tremendo, então ele impedia isso, aí diminuía os gatilhos, né? É interessante. Sensações de falta de ar, sufocamento, sensação de asfixia,
dor, desconforto torácico, náuseas ou desconforto abdominal, tonturas, vertigem, sensação de não ser ele mesmo, medo de perder o controle ou de enlouquecer, medo de morrer, formigamentos e calafrios, ou então ondas de calor. Os sintomas, eles são muito comprometedores e afetam de maneira significativa o rendimento profissional. Não dá para você trabalhar estando num auge aí, no momento aí da síndrome do pânico em si, tá bom? A pessoa com a síndrome, ela adoece, rompe com a sua situação de equilíbrio biopsicossocial, certo? Ela se desorganiza aí a questão da sua personalidade, o seu jeito de ser muda, né? Ela torna-se mais passiva, insegura, claro, né? Tá aí vivendo sob o medo. Em relação às suas capacidades, sentimentos, ela vai tender aí a se isolar, né, no seu próprio mundo, e torna, então, empobrecida a sua vida profissional, social e familiar. Então, ela vai atingir todas aí vai jogar as suas teias, né, sobre todas as partes da sua vida. Ainda não existe um consenso sobre as causas dos ataques de pânico. Podem ter uma parte da gênese do problema os seguintes fatores, né, que podem contribuir. Fatores psicológicos, né, a reação a uma situação difícil, cuja solução é igualmente difícil, como a questão de dificuldades financeiras, problemas de saúde. Os fatores físicos, né, alterações no organismo, provocada por medicamentos, doenças físicas ou abuso de álcool, e a predisposição genética, né, então esses podem ser fatores sobre causas aí de você desenvolver essa síndrome. Balloni aponta alguns traços da personalidade de pessoas que estão mais propensas a desenvolverem aí a síndrome do pânico. Essas pessoas, elas são extremamente produtivas no nível profissional, costumam assumir uma carga excessiva de responsabilidade e afazeres, são muito exigentes consigo mesmas, têm altas expectativas, não convivem bem com erros ou imprevistos, são perfeccionistas, têm excessiva necessidade de estar no controle, têm a necessidade de aprovação dos outros e têm tendência a se preocupar demais, além de possuir um alto nível de criatividade. Então, veja, eu consigo me ver em todos esses sintomas. Ontem eu vi vocês falando aqui um ou outro, disse, eu sou muito perfeccionista, tudo mais, tudo meio. Então, lembra que eu falei do amor próprio, né? O amor próprio, gente, é porque quem tem alguns desses perfis, não é nem que, se eu for criativa, aí eu vou desenvolver. Não, é porque a gente acaba, as pessoas que têm essas características como personalidade, elas acabam se doando demais, se exigindo demais, se cobrando demais, trabalhando demais, e aí a mente vai ficar mais vulnerável e elas vão estar mais aptas aí a desenvolver esse tipo de patologia. Então, é importante, dentro do ambiente de trabalho, a gente estar atento a isso, né? A gente observar um colega ou outro, olha, vai devagar, né? Uma crítica, um erro, não faz mal, certo? Então, gente, trabalha a autoestima, trabalha o amor próprio, se livra dessa questão, aprende a dizer o não, não precisa estar agradando todo mundo toda hora, né? Que é o melhor caminho. E elas também possuem altas expectativas, extremamente altas e têm fortes regras, são metódicas, não sabem diferenciar os seus sentimentos. Olha a questão do autoconhecimento, importante. Pensamento relativamente rígido, tem dificuldade aí em aceitar mudanças de opinião e tem uma grande tendência a não perceber as suas necessidades físicas. É complicado. Eu estou dando essa aula, conversando com vocês sobre essa disciplina, e eu estou me enxergando demais, que eu tenho que voltar a prestar atenção em mim. Porque até água eu esqueço de beber, porque eu foco tanto no trabalho que eu esqueço de beber água. Então, gente, não vamos fazer como eu, tá? Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, os dois componentes principais do tratamento dos transtornos de ansiedade são o uso de medicamentos em médio e longo prazo e a psicoterapia, né, que a gente conversou ontem. O tratamento da síndrome de pânico deve compreender duas etapas. A primeira é acabar com sintomas físicos, com medicamentos, como eu disse para vocês, que eu tomava um para evitar os tremores. Então, é isso. E a segunda é tratar a ansiedade antecipatória, né? Os medos e o comportamento de evitação. Então,
isso vai acontecer com o quê? Com a combinação de medicação, né, e psicoterapia. Né? Não tem como escapar disso. E pronto, aqui a gente finaliza o tópico 5, certo? E aí terminamos a nossa disciplina, finalmente, de Psicologia do Trabalho, Organizacional e do Trabalho. Espero que tenham gostado da disciplina, eu gostei bastante. E na semana que vem a gente já inicia uma outra disciplina nova, né? Espero que seja tão apaixonante assim, né? Envolvente quanto essa. Então, gente, obrigada, desculpa aí mais uma vez e até semana que vem.